antes do intervalo, a vitória, uma grande goleada do Flamengo, 5-0 diante do Nova Iguaçu. O pessoal está mais à vontade com o esquema do Paulo Souza agora, né? Porque a gente saiu para o intervalo falando disso, chamaram ele de burro. Sim. Né? E agora? O pessoal fora de campo. Ah, sim, né? Eu acredito que sim, né? A gente discutiu isso aqui, né, na sexta-feira, não foi? Ou na quinta, não sei. Tivemos uma conversa legal, o Vitor e eu. O Vitor compreende certas manifestações, o que não significa dizer que ele acha que estão corretas. Eu não compreendo, não acho certo, acho que ofender um treinador dessa maneira no estádio, ou seja onde for, com tão poucos jogos, com um calendário tão no início, em relação aos verdadeiros objetivos e pretensões do Flamengo, é uma grande bobagem e, no final das contas, acaba atrapalhando. Evidentemente, não deu para ver boa parte do jogo. A gente está aqui se preparando para entrar no ar, no horário em que as coisas estão acontecendo lá no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Mas, pelo resultado, eu não vou cravar, porque o ser humano ele é completamente surpreendente sempre. Mas acho que ninguém chamou o Paulo Souza de burro hoje, de maneira alguma. Essa é a semana que vai levar ao primeiro troféu relevante da temporada, que é a Supercopa. Vai ser domingo, né? Domingo contra o Atlético. E aí vai ser o dia em que esse turco aí, ou esse Paulo Souza aí, sei não, hein? Vai sobrar para alguém. Já? Estamos falando de um ambiente do futebol em que o técnico no terceiro ou quarto jogo tá sendo xingado. Desconfiança. E você cria altas expectativas, porque as expectativas sobre elencos destes níveis, elas vão ser muito grandes, né? De positivo tem o gol de falta que você viu aí do Arrascaeta, o Diego voltando a marcar, e eram 10 meses sem marcar o Diego, o último gol foi dele, uma jogada muito bem trabalhada. E a tendência agora, toda a preparação da semana, né? Inclusive o jogador Gabigol também marcou, os jogadores estão sendo recuperados, né? Davi Luiz, Bruno Henrique, fazendo preparações específicas. Acho que esse é o jogo que vale a pena você ter uma grande expectativa e que vai tirar as medidas, né? Conclusões não são possíveis em fevereiro, mas é bom que a gente consiga ter algum jogo para despertar o seu interesse, assim, para saber, vamos ver como é que eles estão, vamos ver como é que os técnicos encontram esses times, vamos ver como é que eles se medem, vamos ver como é que eles se encontram, porque esse é o encontro dos dois times que vão ter em toda a temporada, tirando os estaduais, evidentemente, que são diferentes, vão ter os mesmos objetivos o ano inteiro. Eles vão competir por Libertadores, por Brasileiro, por Copa do Brasil. Então, o jogo de domingo, acho que esse sim é um jogo que vale a pena aguardar com muita ansiedade. E para os próprios times terem como uma meta ali na frente, né? Um objetivo. O próprio Galo também trabalhou muito em função desse jogo, colocando time reserva num jogo, time titular no outro, intercalando. Então, são trabalhos que... Hoje, especificamente, acho que só chamou de burro o cara que queria 6, 7, 8. E acabou sim. Sim, só. No primeiro tempo eu vi com mais detalhes, que a gente estava fora do ar. Virou 2, podia ter virado muito mais, né? Gabigol e Everton Ribeiro perderam muitos gols. O jogo fluiu. Houve muitas críticas no último jogo, em que ele entra ali com o Isla de zagueiro. Eu mesmo coloquei que, com o elenco que ele tem, acho que talvez uma invenção que não tem muito futuro, embora a gente saiba que o Isla já jogou de zagueiro em algum lugar do passado. Mas hoje nem esse problema ele tinha, que já entrou o Fabrício e o Bruno. Entrou bem, dando uma certa consistência. Esse jogo já deu uma pinta do grande desafio do Paulo, e ele falava isso nas coletivas. Eu acho que esse é um grande ganho. O Flamengo vinha de um técnico que tapava o sol com a peneira em relação a isso. A gente não ouviu uma palavra do Renato em relação ao que o Flamengo realmente precisava, que era uma consistência inclusive defensiva, uma harmonia, as linhas trabalharem mais próximas umas das outras, e o Paulo Souza reconheceu que o time precisava disso. E hoje já mostrou, pelo menos no primeiro tempo que eu vi, já mostrou uma evolução a isso. Em relação a isso, desconto, é Nova Iguaçu, é Campeonato Carioca. Mas que diabos, é uma preparação. Você faz uma preparação com o objetivo de evoluir. E esse trabalho mostrou a evolução. Não é só o resultado, não. É o que o time mostrou em campo. O quinto gol, como o Léo falou, tem trabalho, sabe? Passa no pé de muita gente, tem virada de jogo de um lado para o outro. Ainda que não saísse ali aquele gol, tinha muita coisa para a gente ver. E as acusações e cobranças também em cima do Gabigol, de rendimento e tudo mais, e já são 3 gols em 4 partidas na temporada, Birner. Isso
essas são ainda mais sem noção do que o xingamento ao técnico. É importante que o Paulo Souza, as pessoas que não prestaram atenção, notem que ele está fazendo coisas bem diferentes com o Flamengo. Vai ser muito bom se o Flamengo chegar no meio do ano sabendo jogar de 2, 3, 4 maneiras, seja o futebol mais ousado, menos ousado. No caso vai ser mais ousado, que às vezes pode ser mais com a bola, às vezes pode ser mais direto o gol adversário. Hoje, por exemplo, está lá com a sua linha de 3, né? O Léo Pereira do lado esquerdo, o Fabrício do lado direito, né? O Gustavo Henrique no meio. Aí tem uma paralisação por causa do calor. Não é possível, ele não deixa que o microfone seja próximo para poder ouvir. Mas quando o time volta recompondo com uma linha de 4. Ele faz a linha de 3 e recompõe a linha de 4. O Léo Pereira vira lateral esquerdo, né? E o Rodinei, que é um ala, vem formar a linha de 4 atrás. O Marinho vem para o meio de campo, forma a linha de 4. Fica Marinho na direita, Everton Ribeiro, que era o ala, do lado esquerdo, né? Os volantes por dentro, Arrascaeta e Gabigol mais adiantados. Ou seja, ele começa a posicionar o time de maneiras diferentes, com variações durante o jogo, né? Tentando, como disse o professor Celso Zelt, muita inversão de bola. Por exemplo, o Léo Pereira fez algumas inversões interessantes para o Rodinei, quando o Rodinei posicionado como ala, com a saída de bola na linha de 3, avançando muito, o Rodinei sai do meio de campo, corre, se o marcador não o acompanha, ele aparece com liberdade do lado esquerdo da defesa adversária, do lado direito do ataque do Flamengo, para tentar criar algum lance de gol. Quer dizer, o treinador está trabalhando a equipe, porque para ele, e ele é um técnico europeu, esse ainda é um momento de pré-temporada. A direção do Flamengo, tenho certeza absoluta que falou, olha, campeonato estadual é um campeonato de pré-temporada. Não vai levar esse campeonato como se fosse o mais importante, principalmente nessa fase de classificação. Quando chegar a final ali, o clássico, contra quem for, provavelmente a final deve ser contra um time grande, os principais candidatos ainda são Flamengo e Fluminense a chegarem na final. O Botafogo está se reconstruindo, o Vasco também, não estou descartando, mas Flamengo e Fluminense são os principais candidatos. Ali, um pouco mais de cobrança, porque o título não muda muito, mas de qualquer maneira ali pesa o clássico um pouco sim, é uma decisão, tem um clima especial, não muda o que vai acontecer na temporada, mas tem um impacto um pouco maior. Nesse momento, o impacto dos resultados tem que ser nulo, importa o desempenho. E o desempenho do Flamengo gradativamente tem melhorado. E o treinador tem feito coisas diferentes, um trabalho mais rebuscado. Vale a pena o torcedor ter paciência. Eu, do primeiro tempo, que foi o que eu vi no jogo de hoje, eu gostei bastante do que o Flamengo fez. Já fico pensando como você, quando os outros jogadores estiverem à disposição, Davi Luiz, quando tiver o Rodrigo Caio. E a minha grande dúvida ainda continua sendo o que vai fazer com o Bruno Henrique. Se vai trazer o Arrascaeta para o meio, se vai usar o Bruno Henrique como ala, que eu não acho uma coisa assim tão simples, porque eu gosto do Bruno Henrique mais perto do Gabigol, da esquerda para o meio, né? Então eu tenho algumas dúvidas, mas diante do que ele tem agora, eu acho que o trabalho começa de uma maneira bem promissora. Minutos no final de Gabigol e Pedro, inclusive combinando para o gol. Então é uma coisa que ele disse na chegada, que não via impossível, que ia dar tempo e que, claro, poucos minutos, mas aos poucos ele vai tentando entender também como é possível, né? Afinal de contas, técnicos brigariam aí para ter um jogador como o Pedro no elenco e há uma sensação geral de que até hoje ele não teve toda a sequência que o talento dele requer, a não ser em situações de desfalque, né?